Bom dia, passando aqui pelo canal Ministério Farol para Famílias, hoje eu vou tratar com vocês sobre o tema As Causas do Alcoolismo. Esse vídeo ele é muito importante para poder esclarecer para vocês o que leva uma pessoa a se tornar alcoólatra, tá? E por que a gente vem repetindo que o tema é complexo. Porque às vezes não é somente um fator que leva a pessoa a se tornar alcoólatra, né? São vários e vários fatores que podem influenciar essa pessoa. E nós queríamos começar falando sobre o fator fisiologia e hereditariedade, tá? Algumas pessoas elas herdam uma extrema vulnerabilidade ao alcoolismo. Uma estatística, ela aponta que filhos de pais alcoólatras, eles têm 4 vezes mais chances de se tornarem alcoólatras do que os filhos de não alcoólatras, tá? Esse é um fator, um ponto importante, né? Não significa que nessa herança exista um gene que vai fazer com que ela beba, não é isso. Mas a partir do momento em que ela começar a ingerir bebida alcoólica, ela se torna mais suscetível do que um filho de não alcoólatra. Por exemplo, foi feito um estudo, uma experiência, na verdade, com vários filhos de pais alcoólatras e não alcoólatras, separaram eles em grupos, sem que eles soubessem disso, né? E deram a todos a mesma quantidade de álcool. E o resultado que deu foi o seguinte: no grupo de filhos de pais alcoólatras, todos se sentiram afetados e na hora de fazer os testes motores e intelectuais, né, eles tiveram um desempenho abaixo do que o outro grupo. Os filhos de pais alcoólatras passaram tranquilamente pelo teste motor e pelas provas que eles fizeram. Qual a conclusão que esse grupo chegou? Que aqueles que têm que herdar essa carga genética vinda dos pais alcoólatras, eles são menos suscetíveis à influência do álcool e, consequentemente, eles tomam menos medidas de proteção para si mesmo. Então, quem é filho de não alcoólatra, por exemplo, e toma uma bebida, ele logo sente o efeito, então ele meio que se protege. O filho de não alcoólatra, por ele não perceber os perigos do álcool, ele acaba bebendo mais e ficando mais suscetível à possibilidade de se tornar alcoólatra. Uma segunda influência são as influências ambientais. E a primeira influência ambiental que vale a pena mencionar é a influência da família. É muito comum, e eu falo isso de cadeira porque eu tive uma mãe que era filho de pais alcoólatras, né? Serem pessoas que têm muitos problemas, né? Problemas de serem pessoas inseguras, de se autocondenar, medo de ter intimidade, problemas de confiança, de autocontrole, identificação, expressão dos seus sentimentos, são características de pessoas que conviveram com o alcoólatra, né? E essas pessoas, normalmente, elas carregam 3 regras de sobrevivência com ela. Primeiro, não falar, não confiar e não sentir. Essas são características, né, desse tipo de pessoas, né? E isso é bastante negativo assim, para a vida da pessoa, né? E o ambiente da família, ela pode produzir 2 tipos de comportamentos que são muito nocivos para a questão do alcoolismo. A primeira delas é o tipo de família que ela é extremamente permissiva, que não explica nada, que deixa a pessoa à sua própria vontade. E o segundo grupo, também muito nocivo, é o oposto desse, é aquele que é extremamente repressivo, aquele que não explica os porquês, simplesmente condena tudo e torna tudo pecado, tudo é proibido.
Esse tipo de grupo também é complicado porque ele gera normalmente na pessoa uma curiosidade que na hora que ela não tiver mais aquela barreira da repressão ou de estar longe da família, ela fatalmente vai querer experimentar. Então esses dois grupos eles são muito ruins. Eu falo isso de cadeira porque eu vivi dentro da minha casa indiretamente os dois grupos. Eu tive um pai que na nossa infância, né, ele não foi participativo, na verdade ele não estava nem aí para o que a gente estava vivendo, passando. E eu tive uma mãe que era extremamente repressora, né? Então, nos dois casos, eu percebi que eles são negativos, né? Os pais, eles precisam ter uma postura de ensino, tá? De não se fechar as portas para explicar e poder orientar. A educação é o melhor caminho nesses casos, tá? Uma outra postura que também é muito positiva é você ter um estilo de vida que mostre para os seus filhos que você não precisa da bebida para ser feliz, nem da bebida, nem de qualquer outra coisa, tá? Que venha preencher esse vazio da sua alma. Se você, no caso dos meus filhos, por exemplo, eles tiveram várias e várias experiências, eu e a Márcia recebendo pessoas na nossa casa, tendo reuniões extremamente divertidas e que não dependiam de bebida, não dependiam de nada externo para que nós fôssemos realmente felizes e vivêssemos essa alegria. Então eles têm isso com eles sabem disso. Então na hora que eles forem submetidos a um tipo de pressão externa, eles vão ser menos suscetíveis a caírem nessa armadilha. Outro aspecto, né, são as expectativas culturais que a gente vive, né? Quando existem culturas que são menos suscetíveis a outras, né? Em relação à questão do alcoolismo, por exemplo, né? Mas você percebe o seguinte, que quanto mais naquela cultura a embriaguez ela é condenada, quanto mais elas podem até ser mais permissivas, como é o caso da cultura judaica, né? Que não impede, não orienta seus filhos a não beberem. Mas eles, por outro lado, condenam a embriaguez. Quanto mais essa cultura ela for permissiva à embriaguez, pior é. Tá? Esse é um fator também assim, cultural que é muito importante, né? Uma outra questão que também ajuda na questão cultural é você não incentivar que a pessoa beba além das refeições, por exemplo. Você beber socialmente, como dizem, né? Eu sempre falo o seguinte, eu particularmente nunca incentivei e incentivo os meus filhos a não se tornarem pessoas que tenham o hábito, né, de beber. Mas uma coisa que ajuda pelo menos a dar um freio nisso é você limitar a bebida a situações meramente ligadas às refeições, por exemplo, né? Dois autores de livros famosos sobre o alcoolismo, chamado Anderson Speaker e Barbara Thompson, eles elencam duas importantes atitudes, né, que você pode tomar para que você evite a embriaguez em determinados grupos, né? A primeira, como eu já falei, é a questão reprimir a embriaguez. E a segunda é não beber realmente fora de momentos como, por exemplo, as refeições, né? Um terceiro fator que exerce muita influência sobre a pessoa para ela se tornar alcoólatra é a pressão sobre o indivíduo, né? Normalmente a pessoa ela começa a beber na adolescência, né? É uma época da vida onde a pessoa sofre muita influência de amigos, né? Então a adolescência normalmente é o momento onde a pessoa toma a sua primeira dose. Mas é comum na nossa sociedade, por exemplo, que quando chega aos 20 anos, essa pessoa, a bebida para ela já se tornou um hábito. E com 30 anos já se tornou um estilo de vida.
E quando ela chega ali perto dos 40, o álcool já exerce uma influência sobre a vida dela tão grande que já começa a influenciar todas as áreas da vida dela, seja a área profissional, seja a área pessoal, dos casamentos, a área relacional, e paternidade, por aí vai. Então, assim, esse é um dos problemas da questão do álcool na vida da pessoa, porque ele não produz um efeito a curto prazo, normalmente é a longo prazo, e você não percebe. Tá? Você vai se permitindo viver determinadas coisas e quando você se dá conta, você já sofreu esse tipo de influência. Bom, um quarto fator é o que o Gary Collins chama de influências agravantes. Né? Em decorrência daquilo que a gente vem falando do álcool se tornar uma parte da vida da pessoa ao longo de muitos anos, né? Uma coisa que ocorre na pessoa é que nesse processo de dependência, né, ocorrem alterações endócrinas na pessoa e também bioquímicas, o que torna muito difícil para ela largar o vício. Né? Igualmente também importantes são alterações que ocorrem de ordem psicológica que são desenvolvidas na pessoa. A pessoa acaba desenvolvendo nela algumas desculpas que ela toma para si de que aquilo é importante para a vida dela. Ela até reconhece que aquilo está fazendo mal, mas entende também que o álcool acaba se tornando uma solução para os problemas que ela tem. Né? Uma coisa muito complicada que se observa na questão do alcoolismo é que a pessoa acaba não tendo forças para poder sair dele, como é o caso de qualquer vício, né? E os alcoólicos anônimos, eles comentam uma questão que enquanto a pessoa não estiver disposta realmente a se entregar, ela não consegue sair desse problema. Ou seja, enquanto ela não chega ao fundo do poço, ela não vai conseguir realmente ter a consciência e a força necessária para ela poder sair do problema. Tá? Isso é muito complicado. Esse ponto ele é muito complicado de ser dito e principalmente de ser vivido, né? Porque esse fundo do poço ele pode levar a várias questões, né? Ele pode trazer a solução, mas também pode trazer, né, desfechos muito negativos, né? Então, assim, é muito importante que se diga a partir desse ponto que eu vou comentar que em momento algum você deve abandonar a pessoa que está vivendo esse tipo de problema. Você precisa estar do lado dela, oferecendo o apoio para ela poder sair dessa questão. O problema é que você não pode livrá-la de algumas consequências do que ela está vivendo, tá? Do que ela está fazendo, melhor dizendo. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a família ela acaba sendo, em muitos casos, a grande postergadora da solução do problema. O que eu quero dizer com isso? Embora a família seja a maior interessada em resolver esse problema, às vezes a atitude que ela toma acaba postergando a solução do caso. Eu vou direto ao exemplo para você entender, né? Eu ouvi recentemente numa aula que uma determinada família vivia um problema desse de alcoolismo, onde o marido ele chegava embriagado nas madrugadas, normalmente vomitava na sala, ficava estendido pelo chão da casa, e a mãe, na intenção de preservar a imagem do marido, o que ela fazia? Ela pegava aquele homem, dava um banho nele, botava ele na cama, limpava toda a sua sujeira, e quando os filhos acordavam no dia seguinte, não viam nada do que tinha acontecido na madrugada. Né? Até que um dia ela foi orientada a deixá-lo do jeito que estava. Viu? Quando esse homem acorda de manhã, ele acorda da sua embriaguez, ele vê os filhos passando por ele, vendo toda aquela situação caótica que ele causou, e aquilo gerou nele a força que ele precisava para buscar ajuda e se corrigir.
Enquanto a esposa, continuou ajudando ele a fugir das suas responsabilidades, ele não realmente entendeu a gravidade do que ele estava fazendo, do que ele estava passando, e teve forças para poder buscar ajuda. Né? Normalmente, as famílias, elas no início, elas tentam controlar o consumo do álcool do alcoólatra. Né? Normalmente o pai ou a mãe. Né? Depois tenta entender o que está acontecendo e eliminar as causas. E por fim, eles acabam assumindo os papéis que aquela pessoa deveria estar cuidando, eles acabam assumindo. E é curioso, né, que essa família, ela acaba assumindo alguns papéis. Vê se você identifica algum caso, né, de pessoas que vivem com um alcoólatra, vê se isso aqui não é uma verdade, né? Um dos papéis é o papel do solucionador, né? Normalmente desempenhado pelo cônjuge que tenta assumir a responsabilidade de suprir as necessidades da família. Né? Um outro papel é o do herói da família, normalmente desempenhado pelo filho mais velho, que vai tentar assumir todas as responsabilidades da criação dos filhos, ou do cuidado dos irmãos mais novos, cuidado da casa. Tem o papel do bode expiatório, normalmente é aquela pessoa que vai se envolver em problemas para poder desviar a atenção da família do problema maior, que é o caso do alcoólatra. Né? Tem o papel do mascote, que ele tenta normalmente ser o engraçadinho, aquele que vai injetar um humor ali para poder disfarçar, né, a dor que a família está sentindo. E tem o papel do filho distante, aquele que normalmente se isola, tenta se afastar dos problemas, como que dizendo assim, olha, não se preocupe comigo, cuide do outro, porque eu não quero dar problema. Né? Esses papéis, eles ajudam a família a seguir adiante, mas também podem dar apoio para que o alcoólatra continue com o seu vício. Além da família, existem outros que também contribuem, como amigos de trabalho, amigos pessoais, patrões, pessoas que minimizam, né, a importância do problema e tentam ignorar a existência dele, fazendo também com que o problema se perpetue. Né? E por fim, as influências espirituais. Tá? Podemos dizer que ninguém decide ser um viciado. Uma coisa que fica muito clara, né, nessa questão da influência espiritual, que não se aplica apenas ao alcoolismo, né, é que todos nós temos um vazio no nosso coração que precisa ser preenchido, uma lacuna que precisa ser preenchida. E você normalmente vai tender a buscar alguma coisa para preencher essa lacuna, e normalmente se você não tem uma influência espiritual, se você não tem um Deus a quem servir, você vai acabar buscando em bebida ou qualquer outro tipo de coisa, na comida, no trabalho, na carreira. Você vai tentar preencher essa lacuna com alguma coisa. Mas entenda, tá, que realmente só Deus pode preencher esse espaço vazio que ocupa o teu coração. Enquanto você ficar buscando em outras coisas, você vai só se frustrar e você nunca vai realmente conseguir ter essa satisfação plena. Tá bom? Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado. Márcia recriminou o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema porque achou que ficou muito pesado. O assunto ele é pesado, não tem como ser diferente, né? Mas se você ficou até o fim aqui, eu espero que de alguma forma ele possa ter te ajudado também a entender, né, a gravidade assim, da situação e por que o tema é complexo, porque realmente são muitos os fatores que podem contribuir para que ele ocorra, tá bom? Mas também o conhecimento, ele pode nos ajudar a realmente nós podermos nos preparar para lidar com a situação e poder ajudar pessoas a não caírem nessa armadilha, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.